Bom, pessoal, olá a todos. Eu sou o Paulo Apolônio, sou R1 de Neurocirurgia do Hospital de Base do Distrito Federal e, sendo orientado pelo Dr. Maurício, gostaria de hoje finalizar nosso curso sobre traumatismo crânioencefálico do ano de 2023, falando um pouco sobre complicações tardias e prognóstico no traumatismo crânioencefálico. Para começar, gostaria de falar inicialmente sobre a hidrocefalia. A hidrocefalia é uma complicação relativamente comum após o TCE. Apesar de a gente não conseguir fechar um mecanismo fisiopatológico claro, assim, a gente entende que aquelas alterações que a gente observa no TCE, tanto sangramentos, alterações do próprio parênquima e tudo mais, até mesmo abordagens cirúrgicas, né, caso haja essa indicação, vai provocar uma alteração, uma desordem ali entre a produção, circulação e absorção do líquido cerebroespinhal. Principalmente isso afeta a absorção, onde alguns componentes ali, tanto sangramento ou outros fatores inflamatórios, acaba afetando o processo de absorção do líquor nas vilosidades aracnoides. A hidrocefalia ela foi observada em aproximadamente 40%, então uma alta taxa assim, que a gente consegue ver pela literatura, principalmente nos pacientes com TCE grave. Esse índice aí de 40% naqueles com TCE grave, ou seja, Glasgow entre 3 e 8. Já quando a gente fala do TCE moderado, a taxa foi de aproximadamente 27%. O tempo de desenvolvimento é bastante variável, é uma complicação mais tardia, como a gente disse no início da aula, a gente falaria um pouco mais sobre as complicações tardias. E naqueles pacientes que desenvolveram essa condição da hidrocefalia, em aproximadamente 4 semanas, 58% já apresentava alterações radiológicas ou clínicas que sugerem essa alteração. E em 2 meses esse número alcançou até 70%, acometendo quase a totalidade desses pacientes que iriam desenvolver. É possível, alguns autores advogam, né, de classificar a hidrocefalia pós-traumática, assim como a gente classifica as outras hidrocefalias em aguda, subaguda, crônica, olhando aí uma questão cronológica de dias, mas quando a gente está no espectro de falar de hidrocefalia pós-traumática, a maioria dos nossos pacientes com certeza entraria ali na hidrocefalia crônica. A gente tenta associar ao longo dos anos aí, fatores de risco, né, que possam predispor o desenvolvimento dessa complicação. Alguns a gente consegue fechar ali uma comprovação científica, outros, apesar de a gente ainda não alcançar isso, a gente entende na prática que com certeza deve ter alguma relação. Os principais que a gente consegue visualizar isso seria a idade avançada, a presença de uma hemorragia intraventricular, hematomas com volume, uma espessura, maior que 5 milímetros, e aqueles pacientes que apresentam sangramento difuso, quando a gente compara esse sangramento quando ele é só local. Esse é um estudo que a gente tentou observar essa relevância científica, né? E aí dos pontos que a gente conseguiu observar isso, ter essa comprovação, foram esses que eu citei anteriormente. Outros que a gente talvez esperaria também conseguir alguma relação, acabou que a gente não conseguiu comprovar isso, como por exemplo o Glasgow da admissão. O Glasgow baixo não aumenta o risco, né, de desenvolver hidrocefalia, a presença ou não da craniectomia descompressiva, enfim, mas os principais seriam esses que foi dito aí anteriormente. O diagnóstico é um desafio para a gente, principalmente quando a gente está falando daqueles pacientes que ficaram com um desfecho mais favorável, né? Então é um GOS mais ruim e tudo mais, a gente não consegue muito bem diferenciar isso clinicamente, e aí se a gente for acompanhar só radiologicamente, a gente entra num ponto muito importante, que seria o diagnóstico com a hidrocefalia ex vacuum, né? Esses pacientes, eles tiveram lesões ali cerebrais difusas, isso vai gerar uma área de gliose lá na frente e um aumento compensatório do sistema ventricular. E por isso que há essa dificuldade, tanto no diagnóstico quanto na definição terapêutica também. Para ajudar no diagnóstico, a gente tem que buscar principalmente aqueles sinais e sintomas de hipertensão intracraniana, que vai denotar para a gente tanto a presença da hidrocefalia quanto também um acometimento dessa do ponto de vista clínico ali, que possa indicar uma terapia mais específica lá na frente. Dos principais sintomas que a gente vê é a presença da cefaleia, náuseas, vômitos, aquele paciente está tendo uma piora cognitiva ou não tem uma recuperação tão efetiva igual a gente esperaria pelo trauma inicial dele, e também a presença do papiloedema ou piora da acuidade visual. Já o diagnóstico radiológico pode ser sugerido com alguns achados,
Citei alguns deles aqui pra gente: o aumento progressivo do sistema ventricular, quando há um aumento maior que 2 milímetros, ou mais especificamente a gente pode usar o índice de Evans aí, maior que 0,3, 30%. A abertura também do corno temporal, do ventrículo lateral, balonamento do terceiro ventrículo, aumento assimétrico do sistema ventricular, e bem como achado de sinais radiológicos de transsudação licórica. Aqui só para a gente relembrar sobre o cálculo do índice de Evans, né? A gente vai pegar o maior diâmetro ali entre o corno frontal dos ventrículos laterais e dividi-lo pelo maior diâmetro entre a tábua interna do crânio ali, principalmente ao nível do lobo parietal. E aqui uma outra imagem evolutiva, né, de um paciente com TCE, que foi mostrando esses sinais radiológicos também que a gente citou anteriormente, com aumento progressivo do sistema ventricular, bem como a abertura ali do corno temporal, ali, do corno posterior também sendo um pouco visível ali já nas imagens E e F. E também na última imagem a gente consegue ter sinais subjetivos de transsudação licórica. Quanto ao tratamento, né, a possibilidade da gente fazer uma vigilância, principalmente quando esse paciente é assintomático, uma possibilidade de terapia farmacológica, apesar de a gente ver que não há muito sucesso com essas medicações aí, principalmente pelo mecanismo, né, de desenvolvimento dessa patologia. E o principal seria diferenciar quando a gente realmente necessita de um shunt, né, necessita de uma indicação cirúrgica. Alguns fatores que podem ajudar a gente a determinar isso é avaliar a pressão de abertura. Então, quando essa pressão de abertura está aumentada em uma ou mais função lombar, quando a gente consegue ter sinais e sintomas clássicos de hipertensão intracraniana, como dito anteriormente, observado aí principalmente pelo papilledema e os sintomas de cefaleia, quando há sinais de transsudação licórica nos exames de imagem, na tomografia ou na ressonância magnética, também aquele paciente que não vem tendo uma recuperação neurológica que a gente esperaria frente ao quadro inicial dele. Há um fluxograma aí que a gente retirou também das nossas referências. Quando a gente observa esses pacientes com hidrocefalia pós-traumática, se esse paciente está assintomático, a gente vai fazer só realmente o segmento dele. Já quando esse paciente apresentar algum sintoma, se a gente consegue achar um fator obstrutivo, né, e aí entraria naquelas hidrocefalias obstrutivas, a gente poderia fazer a terceira ventriculostomia. Não é o clássico que a gente vê no TCE, na hidrocefalia pós-traumática. Já aquele paciente que não tem esse fator obstrutivo e a gente é o mais comum nosso, a gente pensaria numa derivação, inicialmente uma derivação ventrículo-peritoneal, e aí em alguns fatores a gente pode pensar em outros tipos de shunt, né? Aqueles pacientes que têm algum problema abdominal, por exemplo, a gente poderia pensar na derivação ventrículo-atrial e assim por diante. Já aqueles pacientes que a gente tem dificuldade de determinar ou não se o shunt ali teria uma relevância para ele, ajudaria no melhor desfecho, a gente poderia tentar uma derivação externa e aí observar se há ou não melhora, questionar aí a observação clínica ou realmente um shunt definitivo. Dando continuidade agora, gostaria de citar alguns exemplos aí, né, e falar um pouco sobre complicações pós-craniectomia. Então, dentro do contexto também, né, de complicações tardias, pós-traumatismo crânioencefálico, mais especificamente agora aqueles pacientes que na admissão a gente necessitou dessa intervenção cirúrgica. Existem possibilidades aí de complicações perioperatórias, principalmente de expansão daquelas lesões intracranianas, lesões hemorrágicas, contusões. Há uma possibilidade de uma nova lesão em massa contralateral remota, então há a possibilidade de, por um efeito ali pressórico mesmo, acabar cometendo e trazendo essa complicação, bem como uma herniação cerebral externa, uma herniação transcalvária, que é uma coisa também que a gente observa. Nas complicações pós-operatórias, aquelas um pouco mais tardias, aí até 30 dias a gente observa principalmente os higromas subdurais e uma possibilidade de herniação paradoxal, aquela herniação ascendente. E as complicações tardias, após um mês, aquelas mais comuns, há também o relato e a relação da hidrocefalia e a síndrome do trefinato, sendo as mais frequentes, possibilidade também de infecção, a reabsorção de retalhos ósseos livres, né, quando a gente deixa esse retalho no subcutâneo e tudo mais e passa um longo tempo, isso pode acontecer, e também o estado vegetativo persistente. Faço essa introdução porque o nosso próximo tema é para falar sobre a síndrome do trefinado, que é uma dessas complicações após a craniectomia. A síndrome do trefinado é uma síndrome que ocorre uma deterioração neurológica após a remoção de uma parte considerável do crânio, que é exatamente o que a gente faz nesse tipo de procedimento.
É uma síndrome frequentemente subdiagnosticada e a definição mais comum que a gente tem é que essa síndrome melhora-se, né? Seus sintomas melhoram após a cranioplastia. Os sintomas são bastante variáveis e alguns autores até advogam que qualquer alteração que vá melhorar ali com a cranioplastia pode ser considerada dentro desse espectro de sintomas, mas alguns exemplos mais clássicos seriam o déficit motor agudo, que na revisão literária também das nossas referências aqui foi o sintoma mais comum observado, uma cefaleia intensa, um paciente também com craniectomia que vai evoluindo ali com déficit cognitivo progressivo e rápido, sintomas inespecíficos como fatigabilidade, apreensão, insegurança, e um sintoma que é bastante característico, mas nem sempre é observado, que seria o afundamento daquele escalpo, da pele ali, no local da craniectomia. A fisiopatologia da síndrome, a gente tentou revisar isso daí e observar ao longo do tempo quais seriam os principais fatores implicados. A gente conseguiu ligar, né, alguns mais comuns ali, e gostaríamos de falar sobre isso aí nos próximos slides. Uma coisa que a gente vê que pode acontecer é a própria compressão do retalho cutâneo sobre a convexidade cerebral, né? Com a ausência ali do crânio como fator protetor ali de barreira, acaba que a pressão atmosférica faz com que esse couro cabeludo seja empurrado ali contra o parênquima cerebral, e isso provoca como se fosse um efeito de massa ali contra o cérebro. Há também a questão da alteração na circulação sanguínea, então, tanto por alterações diretas no próprio vaso, decorrente ali das consequências do trauma, mas também como pela própria transmissão, assim como no primeiro exemplo aí da compressão do couro cabeludo contra o parênquima, aqui também a transmissão da pressão atmosférica diretamente ali para a cavidade intracavitária também provoca uma alteração na vasculatura cerebral. E as mudanças na circulação do líquido cérebro-espinhal é semelhante às alterações da circulação nervosa, venosa, quando a gente tem a presença dessa pressão atmosférica diretamente ali contra as cavidades, contra as estruturas intracranianas, a gente também observa essa mudança. Essa é uma imagem bem clássica que resume basicamente isso daí que a gente disse, né? No cérebro normal a gente teria proteção ali do osso contra a pressão atmosférica, e quando a gente perde isso, acaba que essa pressão atinge diretamente. Isso vai provocar mudança na circulação licórica, mudança na circulação venosa e uma própria alteração também no próprio metabolismo cerebral, né, ali pela essa compressão direta. Então, uma lesão como se fosse uma contusão, mudando ali o metabolismo, diminuindo o metabolismo da glicose e tudo mais. Observar essa fisiopatologia, entender também um pouco mais melhor sobre esses sintomas e tudo mais, traz uma implicação clínica para a gente. No artigo que a gente usou aí como referência, que eu vou citar lá no final, a gente observou que os sintomas eles se desenvolveram aproximadamente 5 meses, foi o auge ali, uma média, vamos dizer assim, na verdade, de desenvolvimento da síndrome, apesar de ser bastante variável, né, podendo chegar até 9 meses. E a melhora após cranioplastia é bastante significativa, alcançando assim quase todos os pacientes que foram submetidos ao procedimento. A gente vê uma melhora até importante já logo nos primeiros dias, mas uma recuperação quase completa, né, em relação ao que o paciente era antes, né, do procedimento da cranioplastia, antes de desenvolver a síndrome, acontece ali em aproximadamente 3 meses. E aí com isso a gente conseguiu concluir aí, pelos estudos e tudo mais, aquele time ideal ali, né, de a gente realizar a cranioplastia nesses pacientes, seria ali aproximadamente entre 3 a 4 meses após a craniectomia. Bom, para finalizar, a gente gostaria de citar um pouco sobre o prognóstico do paciente com trauma crânioencefálico, falando principalmente como que a gente poderia avaliar isso através de escala, né? Similar ao que aconteceu, que a gente já tinha em relação a outras condições, como por exemplo a escala de Rankin no AVC, e o Karnofsky também no câncer, em 1975, Janet e Bond, além do seu grupo de estudo, publicou uma escala para a gente usar para avaliar o prognóstico após o TCE grave, que seria o Glasgow Outcome Scale, o famoso GOS, né? Inicialmente, essa escala foi dividida e categorizada em 5 possibilidades de desfecho, e muito importante, diferentemente até de outras escalas que a gente já observava nessa época, que além das consequências físicas do TCE, então aqueles déficits físicos, neurológicos que ficavam ali, também foi considerado pelos autores alterações cognitivas e mentais como importantes causas de incapacidade após-trauma, e que a gente observa isso na prática, né, como realmente muito
relevante, vamos dizer assim dizer. É uma escala de facilíssima aplicação, né? Então pode ser feito com um questionário tanto presencialmente quanto de forma remota, e que foi importante porque permitiu padronizar o desfecho no TCE para várias finalidades, principalmente científicas. Na escala original, então, de 1975, a gente categorizava em 5 possibilidades de desfecho. Primeiro, que seria o óbito, né, como resultado direto da injúria cerebral ou também de outras complicações. O GOS2 seria aquele paciente com um estado vegetativo, aquele paciente ali em coma, praticamente, né, aquele paciente que não tem capacidade de responder, obedecer comandos, apresentar um discurso. O GOS3 seria aquele paciente que teria uma incapacidade severa, né? Aquele paciente que está consciente, mas não precisa de uma assistência de outra pessoa praticamente diária para todas as atividades ali do seu dia a dia. O GOS4 seria aquele paciente que tem uma incapacidade moderada. Ele é capaz de cuidar de si, capaz de permanecer sozinho em casa, pode até conseguir realizar compras, se locomover em transporte público, mas algumas das atividades prévias dele, seja o trabalho, seja o convívio social, ele não conseguiu alcançar, seja por razões físicas ou mentais, como a gente disse que era já considerado pelos autores. E o GOS5 é aquele paciente que teria uma boa recuperação, ele é capaz de retornar às suas atividades ali habituais, tanto ocupacionais quanto sociais, mesmo que ainda permaneça sintomas ou transtornos mentais mínimos ali. Então, é aquele paciente que conseguiu retornar basicamente ao que ele era prévio aí ao trauma. Em 1981, gente ainda e seu grupo de pesquisa aí, né, conseguiu ampliar e revisaram a escala com o GOS estendido, né? Então, Glasgow Outcome Extend. E aí ampliou-se a escala em possibilidade, né, de subdividi-las ali até 8 categorias. O questionário, principalmente para o GOS Extend, ele vai seguir ali 8 domínios, 8 questões e pontuei eles aqui para facilitar o nosso entendimento quando a gente for falar sobre a escala em si. Então, primeiramente, a gente deve ver se esse paciente obedece comandos, questionar sobre a questão da assistência em casa, questionar sobre a condição de compras e conseguir realizar aquelas atividades ali mais instrumentais, cuidar das próprias finanças e tudo mais. Questionar sobre a capacidade do paciente em se deslocar, viajar, seja em transporte público ou viagens mais longas. Capacidade ocupacional aí, de trabalho. As questões sociais, de lazer, convívio com família e amizade, bem como o último ali seria o retorno à vida normal que esse paciente tinha antes do trauma. E aí então a gente ampliou-se, né, essa classificação em agora 8 categorias. Então a gente avalia primeiramente a questão de se o paciente, né, está em óbito decorrente do trauma e aí permaneceu-se igual ao que era no GOS original. Se esse paciente está consciente, a gente tem que determinar se ele, né, estaria, se esse paciente, perdão, está vivo, a gente tem que determinar seu nível de consciência, aí seria a questão do coma, o estado vegetativo. Já se esse paciente vai começar a entrar naqueles outros critérios ali, depende de ajuda frequente, e aí a gente vai categorizando ele, e aí basicamente a principal mudança seria ali entre o GOS 3, 4 e 5, que a gente agora divide eles em capacidades superiores ou inferiores. Essa tabela aqui é bastante interessante para a gente entender um pouco melhor isso, né? Então, comparativamente com o GOS original de 75, a gente pode avaliar e subdividi-los aí nos 8 categorias do GOS Extend, e ali quais são os critérios que a gente usa para isso. Então, pincelando aí essa tabela, né, o GOS 1 não muda, é aquele paciente em óbito, assim como o GOS 2 também, aquele paciente está consciente, mas ele não consegue obedecer comandos, não tem interação com o examinador, tudo mais, seria o estado vegetativo. Já aquele paciente que tem uma incapacidade severa, aquele paciente que é consciente, mas dependente, a gente vai avaliar principalmente a sua capacidade de funcionalidade ali para as atividades em casa, né? Se ele consegue cuidar de si, né, por menos de 8 horas, né, então até 8 horas, a gente consideraria uma capacidade severa inferior. Então seria o GOS Extend ali na categoria 8. Já se ele consegue até cuidar sozinho,
em casa, apesar dessas dependências, né, consegue permanecer sozinho por até 24 horas, é capaz de fazer compras ou até mesmo viajar, a gente poderia considerar uma incapacidade severa superior, tá? No GOS 4, que seria aquela capacidade moderada, é aquele paciente que é independente, já não precisa mais dessas dependências, assim, mas ainda tem algumas limitações. A gente pode dividi-los também em capacidades moderadas superiores e inferiores. As inferiores, a gente analisando, né, principalmente esses domínios de trabalho, estudo, relações sociais e até mesmo com a família e com amizades, atividades de lazer, é aquele paciente que, apesar de ser independente, ele não conseguiu retornar aos seus estudos, ao seu trabalho, não tem uma boa interação social e tem constantes problemas, né, nessas inserções, assim, nesses meios sociais. Então esse seria o paciente com uma incapacidade moderada inferior. Já aquele paciente que é independente, conseguiu até retornar ao seu trabalho, mas com uma com uma redução importante ali da sua capacidade de trabalho, participa muito pouco, assim, com pouca frequência de atividades sociais, de lazer, e tem frequentes problemas com a sua relação interpessoal, na família, na amizade, é aquele paciente que a gente consideraria no GOS Extend aí, na categoria 6, com uma incapacidade moderada superior. E aquele paciente que tem uma boa recuperação, que tem um retorno assim para a sua vida praticamente normal, a gente também divide inferior e superior. Nesses quesitos aqui a gente avalia principalmente esses outros fatores que a gente analisou anteriormente, do trabalho, relações sociais, com a família e amizade, e também a questão de presença ou não de sintomas. Aquele paciente que consegue, né, reinserir praticamente todas as suas atividades prévias, mas que ainda tem ali alguns problemas ocasionais ou tem algum sintoma que afeta de alguma forma a sua atividade diária, a gente consideraria como uma boa recuperação inferior. Já aquele paciente que não traz essas queixas durante a nossa aplicação do questionário, aí sim seria um paciente com uma boa recuperação superior. Bom, esses foram as nossas referências e desejo a todos aí um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, um excelente fim de ano e que possamos voltar revigorados aí para o próximo ano para dar continuidade às nossas atividades. Até mais.